Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do canal In Company. Meu nome é Mara Godeiro, eu sou jornalista. Estou aqui ao lado do nosso especialista Arnaldo Lázaro. Arnaldo, uma satisfação muito grande ter você ao meu lado para a gente falar um pouquinho sobre o mundo empresarial, né, sobre todos os valores, tendências do mundo corporativo, não só aqui do nosso país, mas também do mundo. Olá, Mara. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mara, e qual é o nosso tema de hoje? Vamos lá. Antes de a gente falar de temas, da parte técnica, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Então conta pra gente, quem é Arnaldo Lázaro? Mara, essa pergunta ela é profunda. Parece simples, mas ela é profunda, né? E depois que eu fui pai, eu acho que a ficha dessa questão de quem nós somos, né? Quem sou eu, ficou mais claro para mim, né? Então, eu tenho alguns valores, alguns princípios que a gente vai conversar aqui hoje, mas eu me sinto como um soldado de Deus, né? E a minha missão aqui é cuidar e proteger minha família. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou quem? Eu sou um advogado, eu sou um empresário, eu sou um administrador. Essa é a minha profissão, né? Mas quem eu sou de verdade, eu me sinto o guardião da minha família. Com certeza, né? Um tema, né, extremamente objetivo, né, diante da realidade da gente, mas ao mesmo tempo tem sua subjetividade. Arnaldo, eu sei que você é advogado, né? Já estou dando brechas aqui em relação à sua profissão, é advogado, mas você começou no mercado empresarial. Foi isso? Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu já tive conhecimento que você começou como office boy. Mara, eu tive uma infância muito divertida, porém me entusiasmava muito estar dentro das empresas do meu pai, né? Eu me criei ali dentro das empresas, então eu tive a oportunidade de começar lá embaixo mesmo, como office boy, né? A minha atividade era ir para banco. Hoje isso nem funciona mais, nem existe mais, né? Isso nas empresas do teu pai, quais eram os setores assim? Era a empresa de distribuição de equipamentos gráficos, né? Nós atendíamos todo o Brasil. Então nós tínhamos filiais em São Paulo, Recife, Natal e no Espírito Santo, em Vitória. E eu ficava na unidade de Natal e Recife. Você tinha quantos anos? Quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos, como office boy. E aí a experiência era muito legal, a gente saía com vários boletos, várias duplicatas para ir para banco. E a gente ia fazer ali 5, 6 bancos, se reunia os office boys tudo na praça, e cada um se ajudava. E cada um de empresa diferente. Seu pai sempre quis passar para você essa responsabilidade. Antes dos 14 anos, você já ia para as empresas dele? E a minha história, eu brinco que ela se confunde com um pouco da história do meu pai, né? Meu pai veio de uma família de 17 irmãos, né? Então eu tenho uma centena de primos, né? E todos pegaram essa veia do empreendedorismo, né? Do trabalho, e não foi diferente comigo. Então, logo cedo, eu saía para trabalhar com meu pai e ia aprendendo de tudo um pouco. Então, além de office boy, depois eu fui técnico em máquinas gráficas. E aí aquela tese, né? Você tem que conhecer bem o seu produto para poder vender. E aí depois eu fui para a área de vendas. E aos 19 anos, eu acho, eu já estava liderando uma equipe de vendas. Então, eu tinha pessoas ali com 30, 35 anos e eu um jovem, um menino de 19 anos. Foi difícil fazer essa gestão, né, diante dessa diferença de idade, né? Eu não tinha maturidade para entender a complexidade que era aquilo, né? Mas tem casos interessantes onde pais de famílias, que eram vendedores lá nossos, tentando me enganar no roteiro de vendas que ele ia fazer. Então, nas reuniões, a gente perguntava, olha, me fala qual foram os clientes que você visitou. E aí, muitas vezes, alguns queriam tentar ludibriar, né? Disse, olha, eu fui em 5 clientes. E a checagem era você ligar para o cliente, né? Uhum. E aí eu peguei algumas vezes as pessoas tentando enganar, dizer que cumpriu aquela meta de visitar tantos clientes por dia, E que não tinham cumprido. não tinham cumprido, né? E ali eu já entendia, já começava a perceber o famoso jeitinho brasileiro, né? E chegou numa situação bem interessante que eu mandei embora esse vendedor. E meu pai não gostou muito na época. Sim, você Mas demitiu sem autorização do seu pai. isso, mas eu era o gerente de vendas, né? Eu coordenava essa equipe. Isso com quantos anos, Arnaldo? Eu tinha 19 anos. 19.
E aí meu Bem, pai falou assim, eu não teria tomado essa decisão, mas já que você tomou, respeitou. tá tomada. E isso, para mim, já foi me dando, assim, autoridade, maturidade de entender qual era o meu ambiente, né? E aí, Existia muito preconceito, Arnaldo, né? Ah, ele é o filho do dono, né? Então, os outros sempre tem aqueles que ficam meio que bajulando, né? Pra gente não falar babões, mas a gente vai falar também, porque sempre existe, né? Mas também tem aqueles outros que têm aquele preconceito, né? Só tá lá porque é filho de quem é. é, assim, a liderança que meu pai tinha na família sempre mostrou pra gente que a gente não estava ali como filho do dono, né? A gente tinha, inclusive, remuneração de salário como qualquer outro funcionário. Então, para mim, eu não me sentia filho do dono. Eu cumpria horário, né? Eu tinha as responsabilidades como qualquer outro funcionário, não tinha diferenciação. Eu não mandava no outro setor que não era de minha competência, né? Então, isso eu não sofri muito. Inclusive, é uma das temáticas que a gente vai abordar ao longo, né, do nosso podcast, que é a sucessão familiar. Vai ser um dos temas, então a gente está dando aqui só alguns espasmos, né, de como a gente vai trabalhar. Né, Arnaldo, você falou aí, a gente estava conversando, né, sobre ser filho do dono, né, de trabalhar aí desde os 18 anos, mas você também teve experiências internacionais. Eu queria que você contasse, né, um pouquinho de como foi essa sua transição de gerente comercial para ir para o Japão, minha gente. Arnaldo foi para o Japão. Tinha quantos anos? Eu acho que eu não tinha completado 20 anos ainda, eu acho que era Acho que nessa foi bem fase. próximo. Era nessa fase, 18, 19 anos. A gente representava uma empresa japonesa no Brasil. Nosso relacionamento era com a empresa americana, né, que era por si só uma filial da empresa japonesa. Então, no Brasil, nós éramos representantes exclusivos dessa marca, são equipamentos gráficos, e a meta era do país que conseguisse atingir as metas de vendas, ganharia um prêmio para ir visitar a fábrica no Japão. E nós alcançamos essa meta, vendemos bastante, isso acho que era o ano de 2098, mais ou menos. E aí nós recebemos esse prêmio, né? E foi eu e meu pai, né? Era um convite para ir, duas pessoas. Minha mãe não quis ir, Sabia falar alguma coisa? nada de japonês, arranhava o inglês e o Meu espanhol, né? E meu pai convidou primeiro minha mãe, ela não quis ir. Convidou minha irmã mais velha, que também trabalhava com a gente, mas ela muito dedicada aos estudos, disse que tinha prova e também declinou do convite. Era quanto tempo mais ou menos? Ia passar uns 20 dias. E aí eu disse, olha, eu não vou perder a oportunidade de ir ao Japão, né? E eu disse, a prova eu faço depois. E fui. E foi uma experiência incrível, né? Você sair do seu país e visitar um país tão diferente e muito aprendizado, né? A gente faz um trajeto de primeiro ir para a base da empresa nos Estados Unidos, ficamos lá uma semana, participamos de algumas feiras gráficas e depois embarcamos para Tóquio, no Japão. Bacana. E como é que foi seu ingresso, né, na advocacia? Olha, a advocacia veio depois de ter sofrido muito como empresário, né? Você percebe que na minha fala eu toco muito no nome do meu pai, porque as nossas vidas elas se conectam e eu acho que é até uma continuidade do que ele fez, hoje o que eu faço. A gente sofreu muito como empresário e por isso que hoje eu me sinto muito confortável para estar nesse ambiente empresarial. Quando eu converso com um empresário, eu consigo sentir as angústias que ele sente, os problemas que ele está passando, porque ou eu passei, ou eu vi meu pai passar, ou a gente via nas conversas dos empresários alguns exemplos, né? Então eu vi meu pai infartar, passei por todas as crises que uma empresa passa, problemas trabalhistas, problemas tributários, problemas empresariais com fornecedores, com empresas. E aí eu falei assim, olha, eu não quero ser empresário. Eu não quero passar por isso tudo que meu pai está passando e eu tão jovem também já passando, né? Eu, naquele tempo, desenvolvi algumas... Não gosto da palavra trauma, né? Mas eu desenvolvi alguns receios, algumas preocupações muito jovem. Então, o pessoal falava assim, Arnaldo, você é tão jovem, mas tão sisudo, tão sério e tal.
E aí alguns amigos falam, rapaz, você nasceu com 40 anos, porque eu não tive oportunidade, não é que eu não tive oportunidade, eu não fui um jovem de brincar Porque nas começou minhas cedo, né? férias. 14 anos, né? Eu não, 14 anos dentro do nas minhas mercado. férias era trabalhando, não era brincando, mas isso não era por obrigação, era por satisfação, né? Para ajudar também, né, Arnaldo? Eu gostava de trabalhar, né? Eu sempre gostei de trabalhar. Obviamente que eu tive uma infância muito divertida, mas trabalhar para mim era divertido. Arnaldo, você falou, né, sobre as dores, né, do mundo empresarial que você viu dentro da sua família. Inclusive, você falou algo que me chocou bastante. Você disse, Mara, eu vi, né, o meu pai infartar. É algo que mexeu muito, não é um trauma que você ficou, mas ao mesmo tempo fez com que você tomasse a decisão em ir para a advocacia, né? E dentro desse mundo da advocacia, você acabou indo para a advocacia empresarial? Isso. Essa transição foi por perceber como é difícil ser empresário no Brasil. Então eu olhava aquela cena, eu via aquele universo e falava para mim, olha, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero sofrer o que meu pai está sofrendo e tão jovem também já estou sofrendo junto com ele. Então, como eu lidava muito com os advogados da empresa e a gente teve uma ação emblemática que nós fomos representantes da empresa Xerox no Brasil, lá no Rio Grande do Norte. E era um contrato muito interessante, onde meu pai investiu muito para ser representante dessa marca. Ele já tinha trabalhado 18 anos na empresa. E de uma hora para outra, a Xerox resolveu cortar, encerrar esse contrato de distribuição de representação. E aí nós enfrentamos uma batalha jurídica contra essa empresa e esse processo durou 20 anos. E eu acompanhei esse processo durante 20 anos. Então imagina um pequeno empresário lutando com uma multinacional da força que era a Xerox. Já tinha feito direito ou não ainda? Não, eu era um jovem, comecei a ver esse processo, eu vi a primeira petição inicial desse processo e acompanhei durante 20 anos. Então, esse processo, quando começou, eu tinha meus 14, 15 anos. E aí eu fui fazer administração, me formei em administração, fiz vários cursos na área do empreendedorismo e gestão, só que diante de tanta dificuldade, eu disse, não quero mais ser empresário, não vou ser empresário, vou fazer direito. Eu lidava muito com os advogados. E aí eu falei para meu pai no começo da faculdade, eu disse, olha, eu vou terminar a faculdade e vou ganhar essa ação para você, porque eu vou ser advogado e vou ganhar essa ação. Aí a gente brincando, ele disse, olha, já estamos aí com 15 anos de ação, eu não queria esperar mais 5 não, mas se tiver que esperar, você vai vencer esse processo para a gente. Venceu? Graças a Deus não foi preciso esperar tanto tempo. Tá. E aí fizemos um acordo com a empresa, mas foi uma experiência, foi o meu primeiro processo jurídico como parte e como assistente de advogado, porque eu já era estudante e eu ficava sendo um apoio, um assistente, um estagiário do advogado titular da causa. E ali eu aprendi sobre o direito empresarial, essa briga de grandes marcas, de duas empresas litigando por uma representação. E isso me mostrou, esse é o meu caminho. Então foi aí que eu despertei para ir para o direito empresarial. Direito empresarial, né, que a gente vê, né, hoje, né, muitas empresas precisam, né, desse suporte. Como é que você avalia, né, Arnaldo, né, o mercado empresarial no nosso país? A gente viu agora, por exemplo, a aprovação da reforma tributária, né? Então, será que isso vai ser negativo para os empresários no nosso país? Mara, a reforma tributária, ela é... Lembrando, Arnaldo, que isso são apenas insights, né? Que vai ser depois algo que a gente vai trabalhar mais em outros programas, em outros podcasts, mas eu estou querendo entender direitinho a linha de raciocínio do nosso especialista. O mundo empresarial é muito complexo, né? E a gente está vendo o Brasil discutir agora a reforma tributária, foi aprovada, mas ela é um pequeno detalhe de um todo, né? Especificamente sobre a reforma tributária, os especialistas, eles já têm muito claro que a carga tributária irá aumentar, né? Para o segmento industrial, vai ter uma diminuição dessa carga tributária, mas em compensação, para a área de prestação de serviço, a carga tributária vai aumentar. Então, no final das contas, só o tempo dirá qual é o resultado prático disso aí. Mas você acompanha muito bem as notícias, o jornalismo, a gente vai percebendo que os grandes investidores, aquelas pessoas que leem mercado, eles estão cautelosos, eles não estão otimistas
com o resultado da reforma tributária. É preciso aguardar. A reforma tributária ela vai vir cadenciada, né, ao longo de um tempo para ser implementada. Mas o mundo empresarial é muito complexo no Brasil, Mara. A gente enfrenta muitas adversidades e muita instabilidade. Falando um pouco do direito, que é a minha área, uma das grandes dificuldades é você encontrar segurança jurídica, né? Você começa uma operação de uma empresa e você não sabe quais são as regras que irão mudar no outro dia. Você faz uma leitura do ambiente empresarial que você está entrando, mas as regras podem mudar amanhã. Não tem uma previsão. Então, trabalhar dessa forma é muito angustiante para o empresário brasileiro. Aí, ao lado disso, você tem instabilidade política, né? Você tem oscilação de câmbio, a nossa moeda é desvalorizada, e tem os assuntos regionais de cada empresa, né? A relação ali com a prefeitura, onde sua empresa está instalada, com o Estado, as fiscalizações, o ambiente empresarial com foco trabalhista. Por mais que tenha havido uma reforma trabalhista, mas não trouxe uma mudança de cultura. A cultura permanece do litígio, mas não é tanto hostil como antigamente. Então, assim, ser empresário no Brasil, eu falo que é uma profissão de alto risco, sabe? Você tem que ter realmente vocação e não é para todo mundo. Então, empreender hoje no Brasil é difícil. É muito difícil. Graças a Deus, o brasileiro é muito esforçado, é um povo resiliente, um povo corajoso, porque quando a gente fala de montar uma empresa, você está falando de capital financeiro e o seu tempo, né, dedicado. Arnaldo, e principalmente, né, a gente viu esse período complicado que a gente viveu, esse período da pandemia, e muitas pessoas, né, que trabalhavam inclusive em CLT, elas quiseram criar suas próprias empresas, e a gente fala muito aqui desses micro e pequenos empreendedores, né? Então, você sair do zero, você sair da base ali, é bem difícil diante de todas essas instabilidades que você acabou de citar. É muito difícil. A gente vê esse movimento... Mas não é impossível. Não. Mas a gente viu esse movimento. Esse movimento, ele tem dois cenários. Tem um movimento natural de quem tem a vontade de ser empreendedora ou empreendedor, mas tem também aquele momento de desespero, onde você já não consegue mais arcar com todas as suas responsabilidades, com aquele emprego que você tem, com a seu cargo de CLT, né? Sua função na CLT, e você quer empreender. Só que a gente tem que falar a verdade. Empreender, ser empresário no Brasil, não é para todo mundo. Você, às vezes, coloca em risco um patrimônio que você tem e que pode não dar certo. E o que se tem que ter para empreender no Brasil? Eu acredito que não depende só da gente, né? Da força, da coragem, da resiliência, não depende só do trabalho, depende também de toda uma conjuntura nacional e internacional, que aí mexe também com política. Política é um tema extremamente sensível, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo. A minha leitura, de uma forma muito objetiva, é que o mundo está polarizado, né? E essa polarização, eu olho pelo lado bom, porque você está conseguindo agora identificar quais são os lados, né? O brasileiro está mais inteligente, estudou mais sobre política, né? E quando você se aprofunda no tema, você começa a discutir mais sobre o tema, né? E o Brasil, ele está polarizado. Não existe espaço, por mais que queiram falar, de uma terceira via. Isso não existe no mundo e nem vai existir no Brasil. Então, eu acho que agora cada um tem que escolher o seu lado. E a ideia não é que um lado tem que anular o outro lado, né? As pessoas têm que saber conviver oposição e situação. Porém, que prevaleça o lado que tem melhores princípios, melhores valores, que trabalhe pelo país, que trabalhe pelas empresas. E o empresário, ele é pragmático. A gente pode discutir aqui a opinião de Arnaldo, pessoa física, e de Mara, pessoa física. Mas se a gente se colocar na posição de empresário, aí o que vai prevalecer é o pragmatismo. Eu tenho que pagar a folha de pagamento dos meus funcionários, eu tenho que comprar uma fábrica, eu tenho que investir em maquinário. Então, eu olho para a política de uma forma mais objetiva. Quando você é pessoa física, você olha com mais sentimento político, né?
Então, a gente tem que fazer essa diferenciação e, com o tempo, a gente conversa bastante sobre isso. Arnaldo, que existe interferência, com certeza existe, né? Todos os encaminhamentos que a gente tem dentro do universo empresarial têm a ver com a política que está sendo trabalhada, com as ações que estão sendo planejadas e executadas pelas gestões. Mara, não tem como dissociar o mundo empresarial da política, né? O parlamento brasileiro é a casa da legislação, onde dali saem várias leis que podem afetar qualquer empresa, né? Nós vimos agora grandes debates, reforma trabalhista, reforma previdenciária, a reforma tributária. Então, assim, o empresário, ele olha para a política com muito pragmatismo, né? A pessoa física, ela olha com muito sentimento. Então, na minha posição de não me dissociar da pessoa física como chefe de família, mas também como empresário, como advogado, tendo uma visão mais ampla. Ser empresário no Brasil é extremamente difícil nesse ambiente político instável, né? Nós tivemos aí um impeachment recentemente, há pouco tempo atrás nós tivemos um outro impeachment do ex-presidente Collor. Então, a cada cisão que há no governo dessa forma, mexe muito com o otimismo do empresário. Se você é empresário e você vê que seu país ele é instável, você pensa 2 ou 3 vezes a retirar o investimento que você tem aplicado em banco para colocar numa empresa. Então, vale muito mais a pena você deixar um dinheiro aplicado do que correr um risco de montar uma empresa. Um detalhe mais técnico do mundo empresarial, mas quando você vai abrir uma empresa, você fala para o Estado, olha, eu estou colocando em risco X mil reais, que é o que a gente chama de capital social da empresa. Em tese, na literatura, no direito, aquilo ali é uma declaração de o quanto você está disposto a correr de risco. 100 mil reais, capital social da empresa. Só que, na verdade, na prática, não é bem assim. Porque se você tem ali problemas empresariais, você está colocando em risco não só aqueles 100 mil reais, mas até um outro patrimônio seu, pessoa física, pessoal. Isso não deveria ser assim, né? Porque não é o que está escrito na doutrina, não é assim que os pensadores pensaram para incentivar você a retirar o seu dinheiro de banco e empreender. Então, eu estou dando aqui apenas um detalhe de como ser empresário é arriscado. Então, você olha para a política, você vê movimentos políticos de muitas vezes dar mais preferência a determinados setores, não por motivos técnicos ou por pesquisas que indiquem que tem que incentivar aquele setor, mas por uma política de governo. Então, muda governo, muda política, né? Então, isso é muito ruim, porque a gente não tem sequência, né, Arnaldo? Você acredita que o empresariado hoje, aqui no nosso país, ele está mais otimista ou não? Até diante, né, das últimas aprovações agora no Congresso. Olha, eu acredito que o empresário, ele hoje, pós-pandemia, né, pós um momento de muito repensar os seus negócios, ele está muito mais cauteloso, né? Nós temos momentos, né, de euforia, de otimismo, a depender da região, mas o empresário brasileiro está muito cauteloso, né? A polarização política, a estabilidade política internacional, o mundo está todo conectado, então se tem uma guerra lá em Israel, afeta a política brasileira. Agora está tendo outro conflito, né, no Oriente Médio, que mudou a rota, né, da navegação empresarial, da navegação mercantil. Isso aumenta os custos, isso dificulta o frete, isso pode ocasionar inflação por conta do combustível, do petróleo. Então, o mundo está conectado. Então, o Brasil não vive isolado do mundo. Então, tudo isso, às vezes você começa, vamos falar do agronegócio, às vezes você começa um plantio de melão, o Brasil é um grande exportador de melão, mas a depender de uma conjuntura internacional dessa, você tem que repensar no meio da sua jornada de produção os valores da sua produção, para quem você vai vender, por quanto você vai vender, quando é que você vai receber. É desafiador, mas assim, o empresário brasileiro ele é muito resiliente, ele é muito forte, e eu acredito que o que move um país é o setor privado, é o setor empresarial. E, infelizmente, não é assim que pensam os governantes, né?
Os governantes, e essa linha que está no governo agora, ela é uma linha de pensar que é o Estado que tem que prover. O Estado tem que ser grande, o Estado tem que ser forte. E eu já penso o contrário. A linha que estava antes, tinha um outro pensamento, na sua visão? Tentou ter, né? Nós estamos falando do ex-presidente Bolsonaro. Ele tentou ter, até pelo seu conjunto de ministros e assessores, que tinham um pensamento mais liberal, uma economia aberta, mas engateou pouco, avançamos pouco em relação ao que se espera de uma grande economia, né? O cenário mundial. Mas era um caminho, nós tínhamos o norte. Eu acho que, em termos políticos, em política brasileira, a gente retrocedeu com o olhar empresarial, né? É muito difícil você ser empresário aqui no Brasil por tanta legislação que se confronta, né? Às vezes você quer atender uma legislação e tem uma outra legislação que entra em confronto com ela. E isso gera muita insegurança para o empresário. Por isso que um dos setores que hoje nós trabalhamos muito forte é a área do compliance, que o compliance vem para dar integridade à empresa, para dar mais transparência e tentar levar o mínimo de segurança possível para o empresário, para ele saber que o ambiente onde ele está operando é um ambiente controlado, onde ele consegue monitorar as regras do universo empresarial que ele vive. Mas mesmo assim, é difícil, né? É difícil, você imagina que o sistema tributário do Brasil era tido, no jargão popular, como o maior manicômio internacional em termos tributários. Nós temos a legislação mais complexa do mundo. Então, você não consegue saber se você está pagando certo o imposto. Olha como é difícil você empreender. O contador lhe dá um DARF para você pagar, você não sabe se você está pagando certo. E aí abre o mercado para você fazer recuperação de crédito. Ou seja, você paga, mas geralmente você está pagando a mais do que você deveria pagar. Aí você vai e pede o Estado que lhe devolva aquele dinheiro que você pagou a ele. Então imagina como é difícil você controlar tudo isso, né? O empresário não consegue controlar. Por isso que você tem que lançar mão de assessoria, de consultoria, e isso geralmente os pequenos não conseguem, né? Porque tem que ter um investimento para pagar advogado, pagar contador, né? Pagar especialista de várias áreas para ter um ambiente empresarial bem monitorado. Quais são, né, as áreas, Arnaldo, que na sua visão precisaria de mais investimentos? A gente viu agora recentemente, né, investimentos aí na área industrial por parte do governo federal. Essa é uma área, né, que de fato precisa ter mais investimentos, ela precisa de uma atenção maior pelo número de empregos gerados? A indústria sofreu muito no Brasil, né, nos últimos 20, 30 anos. O Brasil foi deixando de ser um país industrial e o parque industrial brasileiro está muito defasado. Então, a gente não produz tecnologia de ponta, né, de alta tecnologia no país. A gente precisa realmente de um incentivo, de um investimento para a indústria. Eu só não sei lhe precisar se a forma que está sendo feita é a correta, né? Eu acho que se simplificar, se o Estado for menos invasivo no ambiente empresarial, ele está fazendo o melhor papel dele, que é deixar o empresário trabalhar. Então, assim, não se meta onde você não conhece, onde você não consegue levar a solução. Deixa que o empresário ele encontre a solução, né? Então, eu acho sim que tem que incentivar o ambiente industrial. É um ambiente que gera muito emprego, né? E é um motriz, né? Tudo que nós vimos ao nosso redor passa por um processo de industrialização. E as grandes potências mundiais são países muito bem industrializados, né? Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, são países que têm uma indústria muito forte, né? E o Brasil não tem. Arnaldo, a gente estava falando aí sobre os investimentos na área industrial, em questões relacionadas aí à geração de empregos. Se a gente fala indústria, a gente acaba fazendo essa associação, sim, à tecnologia. Como é que você, né, avalia esses investimentos na área de tecnologia? A gente também vê muito falando, né, inteligência artificial, né, que são termos novos, não são termos novos, né? São termos até considerados antigos, mas que hoje a gente está vendo de fato. E até questões relacionadas aí à robotização dentro das empresas. Isso é interessante, essa conexão que você fez, Mara, da indústria e da inovação em tecnologia, né? Porque
o mundo moderno, o mundo que está se apresentando, e esse conflito da tecnologia versus emprego, uma avaliação que eu faço é que nós temos que trabalhar, nós, Brasil, temos que trabalhar muito forte a parte educacional, né? Preparar os jovens para esse ambiente da tecnologia ligado à indústria. Então, a indústria que vai gerar emprego é a indústria mais refinada, né? Hoje, Taiwan é um país extremamente pequeno, territorialmente falando, mas com a força, uma potência mundial, porque ele detém tecnologia com alta qualidade, alta complexidade de desenvolvimento de microsensores, chips, ou seja, nem os Estados Unidos, nem a China têm a capacidade tecnológica de Taiwan. Então, Taiwan é a bola da vez do mundo porque ele desenvolve uma tecnologia que ninguém desenvolve. Então, imagine se o Brasil tivesse uma tecnologia nessa magnitude, né? E para isso tem que ter educação. E se você tiver educação, você vai preparar o jovem para estar apto a trabalhar nesse parque industrial de tecnologia, né? Porque senão o Brasil vai ser um eterno consumidor de tecnologia. Então, se você quer comprar um telefone com a qualidade complexa, você não vai comprar nenhum telefone no Brasil, você vai comprar telefone de marcas internacionais, né? Se você vai comprar carro, se você vai comprar algo que envolve, tem o que o pessoal chama de tecnologia embarcada, nós não produzimos, né? Então, o parque industrial brasileiro, ele tem que olhar para esse futuro, né? Esse futuro da inteligência artificial, o futuro das criptomoedas, o futuro do que chama de realidade aumentada, né? Que é você poder colocar aqueles óculos que você vai enxergar objetos sem estar presencialmente pegando nele. Então, assim, é um mundo desafiador. É um mundo que a gente, às vezes, tem até dificuldade de compreender como é que vai funcionar. Isso não pode ser só trabalhado, né, nas universidades, tem que ser trabalhado na base. Quando a gente fala educação, não é educação só de nível superior, né, de pós-graduação, é algo que já tem que ser trabalhado nas crianças, no ensino ali básico, do infantil até o ensino médio. Porque senão você... O ensino profissionalizante também, né? Isso, porque senão, Mara, não adianta a reforma tributária, não adianta a reforma previdenciária, porque o mundo vai precisar de conhecimento. E se a gente está perdendo a massa de jovens, que o brasileiro agora, pesquisas do IBGE mostram, né? O jovem nem trabalha e nem estuda. Pois é. Então, o que vai ser do Brasil com esse tipo de jovem, que não trabalha e não estuda? Essa pessoa ela tem uma mínima de capacitação para desenvolver alguma tecnologia, né? Eu não estou generalizando, o Brasil é imenso e tem jovens fantásticos, criando startups de grande sucesso, mas são pequenos núcleos, a gente não está falando de uma característica de país, né? E o que eu esperava era ver um projeto de país dentro da indústria, dentro da educação e falando da iniciativa privada, porque se for depender de governo, o governo não tem essa qualificação técnica para fazer. Ele tem que criar um ambiente. Qual é o ambiente? Menos invasivo possível. E a gente vê muito, Arnaldo, né, nessas escolas que são ligadas, né, às federações das indústrias, né, essa qualificação e até universidades, né? A gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de energia eólica, né, que deve se tornar aí um dos maiores produtores de energia eólica do mundo a partir da energia eólica offshore, que é energia no mar. Então, as próprias federações têm capacitado aí esses jovens a partir do ensino profissionalizante para que eles possam ter esse engajamento, para que eles possam, inclusive, ganhar ainda mais e empreender, porque muitos deles acabam saindo, né, dessas escolas, dessas universidades ligadas às federações para poder empreender, fazer as suas empresas e ganhar dinheiro, e muitos estão ganhando muito dinheiro. É verdade, e você fala de um ambiente muito complexo, que é o ambiente da geração de energia, né? Tanto a energia solar, né, que o Brasil também tem uma força muito grande nessa área, como energia eólica, né? Mas aqueles equipamentos que estão ali gravitando nesse universo, tem muita tecnologia embarcada naquilo ali. Com certeza. Então, de onde vêm aqueles equipamentos? Alemanha, China, né? O Brasil não produz aquelas turbinas, nós não produzimos as placas solares.
né? Então, assim, e é lá que está o valor agregado. Não dá mais para você ter a indústria só de base. Tem que ter a indústria de base, né, a indústria pesada, como a gente chama, mas a indústria de valor agregado é onde você consegue gerar imposto, gerar emprego e fazer um desenvolvimento empresarial e social para o país. Arnaldo, já que a gente está falando, né, de jovens, de mercado profissional, aí eu queria encerrar, né, esse bate-papo de hoje com um questionamento que eu acredito que a gente vai prolongar aí um pouquinho, né, para falar um pouco sobre esse assunto. Mas o que que nós podemos esperar, né, das próximas gerações de empresários brasileiros? Mara, é com muita tristeza que eu coloco que eu não espero muito desse jovem. Eu estava aqui pensando que ele ia falar, estou otimista, Mara. Chega, eu estava esperançosa. Não, eu não sou pessimista, mas também eu não sou um sonhador. Eu Tem que ser trabalho, pé no chão, né, eu trabalho com Arnaldo? realidade, né? Nós somos jovens, mas a nossa geração, ela não está dando conta do recado diante de tanta complexidade. A geração dos nossos pais foi uma geração de muito trabalho, de muito esforço, mas a gente vive num mundo muito mais complexo que nossos pais viveram. E os nossos filhos estão diante de uma situação ainda não conhecida do que vem aí no futuro. De tanta tecnologia, né? Crianças pequenas já tendo acesso aos smartphones, mas só ter acesso à tecnologia também não é só isso. E aí eu volto para aquele começo do que a gente conversou. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Quem é o jovem hoje que quer trabalhar aos 14 anos? Você começou a trabalhar muito cedo. Quem é a jovem que quer trabalhar cedo, né? Ela vive no mundo da internet, no mundo das redes sociais, mas trabalhar, né? Então, assim, eu sou muito realista. Eu acho que precisa um choque cultural muito forte para que os pais consigam transmitir para os seus filhos essa necessidade para se ter um país de futuro, o futuro são jovens. E como ter esse choque? Como fazer esse choque? O que é preciso? Eu acho que a gente volta para o ponto mais simples da vida, é a família. Então, se cada pai, se cada mãe conseguir educar o seu filho, a gente já resolveu 50% dos problemas. Então, não é esperar governo, não é esperar político, não é esperar por empresas, mas é o pai e a mãe ter tempo de educar, de transferir para ele valores de que, para ser bem-sucedido na vida, você tem que suar. Né? Isso é bíblico. Você tem que tirar do seu suor o seu sustento. Então, assim, É porque é uma geração trabalho. muito confortável, né, Arnaldo? Né, que já tem tudo ali. Eu lembro, Arnaldo, que na época da gente, um exemplo básico, né, mas na época da gente, para assistir um desenho, a gente esperava de um dia para o outro. Hoje o que acontece com essa geração é que eles estão lá assistindo um vídeo no YouTube. Se tem aquele intervalozinho de 5 segundos, eles já ficam agoniados, né? Então, daí a gente vai tirando, né? E vendo, é uma geração que não sabe esperar e é uma geração que tem muito conforto. E aí acaba sendo aquela geração que não dá valor, né, ao que tem também. Isso. Sem generalismo. Isso. São jovens ansiosos, né? A profissão da atualidade, do futuro, é a psicologia e a psiquiatria, porque as pessoas estão entrando em conflito de existência. Né? Então, assim, para se mudar uma nação de 260 milhões de pessoas, não vai ser governo, não vai ser um salvador da pátria, é a família. É a família que vai mudar os jovens e aí nós temos algum futuro. Com certeza. Arnaldo, muito obrigada, né, pela sua participação nesses podcasts aí, ao longo aí desses 4 programas do nosso canal do Incompany. Obrigada, foi muito bom conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco do seu conhecimento, né, da sua visão na área de política, na área empresarial. Então, obrigada e agora a gente volta a se encontrar em um outro episódio do nosso canal Incompany. Então se inscreve no nosso canal e acompanha a gente. Você pode também participar do nosso canal, mandando aí sugestões e também críticas. Muito obrigada a todos vocês que acompanham a gente também. Obrigado, Mara. Obrigado a todos vocês. E vamos juntos
acompanhar esse podcast. Forte abraço.